Boa tarde a todos. É com muita felicidade que nós estamos em mais uma terça-feira da live promovida pelo ITJ. Hoje com uma pessoa, para mim, muito especial, que eu acho que é uma pessoa multiuso. Sabe? Quando a gente fala de qualificação, eu sempre falo isso nas minhas lives, eu acho que a gente tem que ressaltar as coisas principais no ser humano, né? Antes de falar do profissional, a gente tem que falar do ser humano. E a nossa convidada de hoje, ela é uma pessoa que sabe se adaptar, e mais do que isso, ela envereda por um campo muito interessante, que é a área da comunicação. Então, em especial nos dias de hoje, né, quando nós falamos da importância da comunicação, de como a gente se comunicar, porque como a gente se comunica também é como a pessoa nos ouve, né? Isso é uma parte tão importante, tão interessante. E a nossa convidada da noite é jornalista, advogada, com larga experiência na advocacia, no jornalismo, enfim, ela coaduna com duas áreas da comunicação e que vem, inclusive, de encontro com o nosso tema de hoje, considerando que quando a gente fala de comunicação hoje, é impossível nós não falarmos de dados. Cris, gente, é difícil eu chamá-la de Cristiane, isso para mim é incrível. Nós estamos com a doutora Cristiane Mota, vulgo Cris. Cris, seja bem-vinda. Thaís, eu agradeço o carinho, você sabe, né, nós já nos conhecemos há mais de 15 anos, desde o começo das comissões na OAB de Santo Amaro, já de muitos anos, então tenho um grande carinho por você, não só na questão profissional, como pessoal, e eu agradeço as palavras, e vamos fazer um diálogo aqui, porque a lei é extensa, né, então, e aquela frase, quem não se comunica, se estrumbica. E hoje, Thaís, nós vivemos numa sociedade, uma economia informacional, que os dados são muito importantes, né? Então, o valor de um dado hoje, né, não sabemos nem limitar, nem dizer o valor dos dados. E fazendo um paralelo com a legislação consumerista, que já temos aí 30 anos de Código de Defesa do Consumidor, e fazendo uma comparação com a lei de proteção de dados, qual que é o princípio dessas duas normas? A base fundamental é o princípio da informação, da boa-fé, né? A boa-fé objetiva já foi prevista no artigo 4º, já há 30 anos, né, no CDC. Então, fazendo um paralelo dessas duas normas, o princípio da informação é a base. Aí eu discriminei aqui, Thaís, alguns artigos, só para mencionar, alguns artigos, que são, na verdade, são vários artigos no CDC que nos remete ao princípio da informação. Então, no CDC nós temos o artigo 4º, inciso 6º, o artigo 6º, o 31, o 8º, o artigo 31, 52, o artigo 10º, o artigo 106, o artigo 12, o 14, o artigo 30, o artigo 37, o artigo 38, o artigo 66, o artigo 72 e o 73. Isso eu não esqueci de alguns artigos. Então, olha só, gente, isso é prova de que a nossa live de hoje, ela, é claro, não tem nem como a gente tratar de todos esses artigos, né, e de tudo que é envolvido, mas é algo que a gente vem mostrar que é realmente muito importante, né, tanto com relação a essa questão de a gente se sentir lesado enquanto consumidor. Eu vejo, por exemplo, notícias, e até dentro do escritório tem casos em que foram realizadas, por exemplo, empréstimos pessoais com os dados de clientes sem eles terem solicitado. Então, são assuntos que vão ser tratados no dia de hoje que são de muita importância. Dentro da nossa sala, hoje, como na semana passada, a gente vai ter alguns alunos, né? Eu vou admitir esses alunos,
e vou só solicitar para que eles permaneçam com o áudio e o vídeo desligado, tá? Para que a nossa heroína da noite possa aparecer, tá? Um outro ponto importante para você que é estudante, ou mesmo para você que vem acompanhando as nossas lives, o Instituto Thaís Jurema, ele certifica a sua participação. Para isso, basta você entrar em contato conosco através do e-mail contato@itj.pro.br. Então, a gente vem acompanhando quem participa das lives e se você tem interesse em certificar a sua participação, basta enviar e-mail para contato@itj.pro.br. Cris, diante dessa situação em que a gente vê que o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, ele está alicerçado no princípio da informação. O que isso tem a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados, uma vez que ela entrou em vigor agora recentemente em setembro, ou seja, meia pandemia? Sim, Thaís, antes de adentrar, como eu te falei, a Lei de Proteção de Dados, 13.709 de 2018, ela se encontra, ela converge com a legislação consumerista, que o princípio do CDC é a boa-fé objetiva e a informação, o princípio básico. E a LGPD, o que ela nos traz? A proteção dos dados. Então, anonimização, a retificação dos dados. Então, a informação, eu tenho o direito de retificar esses dados, de não querer mais os meus dados naquela base. E essa convergência de normas, eu teria que falar aqui do diálogo das fontes, que é uma teoria alemã, né, que foi traga da Alemanha, né, pela Cláudia Lima Marx, do Rio Grande do Sul, a professora Cláudia Lima Marx. Essa teoria, ela foi, de alguma maneira, recepcionada no nosso ordenamento jurídico. O que fala o diálogo das fontes, essa teoria, Thaís? Ela fala que as normas têm que se converger, têm que se conversar e se harmonizar. E nós vemos isso, nós vemos a legislação consumerista, ela conversa com a lei de proteção de dados, ela cita a questão do consumidor, e ela só não é só a questão do consumidor, do cidadão de maneira geral, dos órgãos públicos, privados, dos seus dados. Então, elas conversam. E o que a teoria do diálogo das fontes nos traz? Que hoje, Thaís, até para os estudantes que estão nos assistindo, aquele conceito clássico que nós aprendemos na faculdade, da antinomia das normas, que a lei geral prevalece, que a lei especial prevalece sobre a lei especial. Então, isso já fica obsoleto hoje. Por quê? Porque uma vez que nós recepcionamos, de alguma maneira, o diálogo das fontes, pelo menos eu sou adepta dessa teoria, então as fontes têm que se conversar. E quando que no nosso ordenamento jurídico foi recepcionado a teoria do diálogo das fontes? Na DIN dos bancos, onde se discutia a aplicabilidade do CDC. E aí é a discussão, mas a lei geral prevalece sobre a especial e já existem normas de diretrizes bancárias, só para a gente entender a recepção do diálogo das fontes. E, salvo engano, Thaís, foi no parecer do Joaquim Barbosa que se recepcionou, na verdade, né, essa teoria do diálogo das fontes. Por quê? Embora nós temos a legislação consumerista, nós temos as leis que regem as questões bancárias, não precisa uma excluir a outra, elas têm que se aplicar, se converger. Então, aí foi recepcionado essa teoria. E nós vemos... Para quem não é do direito, só para explicar um pouquinho para quem não é do direito, é assim, essa professora que vem falando difícil, né? Então, essa nossa convidada vem falando difícil, de diálogo das fontes. Então, é assim... As leis se conversam, elas se ligam umas às outras para poder o juiz, o advogado, o profissional do direito possa interpretar aquela lei da melhor forma possível, né? Então, lembrando, inclusive, que o consumidor é visto como uma parte mais frágil numa relação jurídica. Então, só para a gente entender que esse diálogo das fontes é essa conversa entre as leis, né? Isso.
E essa teoria foi aceita, né, foi sedimentada, na verdade, na DIN 2591, que é a DIN dos bancos, que foi uma grande vitória dos consumidores, porque você imagina o retrocesso, Thaís, dizer que o CDC não se aplicaria nos produtos bancários, seria um retrocesso para o consumidor. Então, recepcionar essa teoria, esse diálogo das fontes, é muito importante. Então, para os estudantes aí, a questão que a gente aprende na faculdade, né? Então já está obsoleto. Então, hoje as fontes têm que se conversar, ou seja, uma aplicação unitária, né? E na LGPD, e nós vemos essa comunicação das fontes com o CDC, porque no artigo 2º remete ao consumidor, o artigo 18 remete ao consumidor, o artigo 55 remete à questão do consumidor. E ainda, Thaís, o artigo 64 da LGPD, ela é uma cópia integral do artigo 7º do CDC. O que fala? Justamente essa questão do diálogo das fontes, que as leis conversam. Por quê, Thaís? Nós temos leis que regulam setores distintos, mas que remetem ao mesmo fato, consumidor. Então, a LGPD, ela protege dados, mas remete não só ao cidadão, mas ao consumidor. Então, a gente vê que isso já está no CDC, essa recepção do diálogo das fontes. E para os estudantes é muito, porque a gente aprende, né, Thaís, na faculdade, na antinomia das normas, aquele critério clássico do Norberto Bobbio, que a lei especial prevale sobre a geral, que a superior derroga a lei, e já com o diálogo das fontes não dá para a gente, já está obsoleto. Até porque, Thaís, a gente vive numa sociedade, né, hiper massificada de informação. Então, a proteção desses dados é muito importante. Eu separei aqui para a gente poder questionar, para a gente poder refletir, na verdade, Thaís. Então, assim, um escritório de advocacia, uma contabilidade, não é só uma grande empresa, não é só um e-commerce que tem que se preocupar com a questão, porque o vazamento de dados pode ter danos morais, materiais, um impacto muito grande, dados coletivos, né, de várias pessoas. Então, a gente tem que pensar nos dados que eu tenho no meu escritório, na minha empresa, quem cuida desses dados? Né? Tem um setor que cuida desses dados? Porque é um efeito dominó. Por exemplo, uma empresa de telefonia, ela contrata uma terceirizada para fazer os seus serviços. Então, quando ela compartilha esses dados, ela responde solidariamente. E a solidariedade está no CDC como na lei de proteção de dados. Nós tivemos agora, recentemente, o caso da Cyrela, né? Que houve aquele vazamento, foi muito notório. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Teve um caso, Thaís, no Rio Grande do Sul, olha só, a pessoa foi na farmácia e comprou a pílula do dia seguinte, tá? E a pessoa que trabalha na farmácia... Até com medo disso já. Olha só, a pessoa que trabalha na farmácia conhecia essa pessoa que foi comprar. E ela jogou num grupo de WhatsApp. Olha, fulano veio aqui e comprou a pílula do dia seguinte. E nisso, conversa vai, conversa vem, caiu num grupo de WhatsApp onde estava a esposa dessa pessoa que comprou. Ou seja, olha, para você ver, uma farmácia. Aí o que aconteceu? Teve processo de separação. Quem custeou foi a farmácia, danos morais, materiais. Então, olha que a gente pensa que é só uma empresa grande, um e-commerce que tem que proteger, não. Então, uma farmácia, quando compartilha... Teve também, Thaís, acho que foi na Finlândia, um consultório de psiquiatria que vazou, né, consultas psiquiátricas. Então, assim, é muito complicado. Então, hoje nós vamos fazer um procedimento estético, eu tiro a sua foto antes e depois. Aí isso vaza, você imagina. Então, a proteção tem que vir de consultórios, de grandes e pequenas empresas, de uma contabilidade, da advocacia. Então, a importância de ter alguém nessa empresa, ou nesse escritório, nesse estabelecimento que cuide dos dados, é muito importante. O RH, por exemplo, o RH de uma empresa é grande responsável por dados, né? Atestado médico, de repente o funcionário está com uma doença e de repente outra pessoa tem acesso a isso, então não pode. Então, a lei é muito importante e para nós refletirmos também, né? E acaba com a bagunça dessa questão de ficar ligando para a gente, sem nossa autorização, sem nossa permissão. Inclusive, Thaís, agora na atualização 2015 do CDC, que está para sair
né, o novo CDC e algumas mudanças, já prevê lá a questão do assédio ao consumidor. Né? Então, já prevê que, por exemplo, para me ligar para você, eu já tenho que ter uma relação pré-estabelecida. Eu não posso pegar o seu dado, eu vou ligar para a Thaís. Então, é muito importante o CDC com a LGPD, uma complementa a outra. Então, a questão... Teve um caso, antes da Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigor, em Minas Gerais, de uma farmácia, aonde a gente, eu sempre falo a respeito desse caso, que é bem interessante. Então, olha só, não estava em vigor ainda a Lei Geral de Proteção de Dados, e a farmácia foi autuada. Por quê? A farmácia vendia os dados dos consumidores para os planos de saúde, aumentando a sua sinistralidade. Isso quer dizer o quê? Fazendo com que até, não vou renovar com você, por exemplo. Então, as pessoas que estavam comprando muito medicamento, tá comprando muito medicamento para dor de cabeça, então tá tendo algum problema. Isso quer dizer o quê? Essa rede de farmácia, a maior rede de farmácia de Minas Gerais, vendia os dados, utilizava os dados de forma indevida para os planos de saúde, né? Aumentando, inclusive, o valor da mensalidade aí do plano de saúde, do seguro-saúde. E é interessante que... uma coisa bem, bem interessante com relação a isso é que essa rede de farmácia foi multada com uma multa bem severa com base no Código de Defesa do Consumidor. Sim. Olha só, gente. Então, é uma prova que, mesmo antes da Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigor, e aí, em especial, porque se trata de dados sensíveis, a Lei Geral de Proteção de Dados vem tratando isso de uma forma mais enriquecedora, mas já havia a possibilidade de essa infração ser punida, e pelo Código de Defesa do Consumidor, acho que aumentando aí a gravidade do tema, ou a atenção com relação ao tema, né? Thaís, e importante dizer, isso que você colocou, é importante por quê? Porque o CDC, ele não inibe o bis idem, ou seja, as punições podem vir de vários lugares, pode ser órgãos, né, PROCON, Ministério Público, associações do consumidor. Então, de vários setores podem vir punições e de um próprio processo judicial, que a pessoa pode demandar. Então, ele não inibe o bis idem. As multas, indenizações podem vir tanto do judiciário como de um órgão do governo, do Estado. E qual que é os dados, né, que nós vamos proteger? Quais são os dados sensíveis? Sei lá, CPF, RG, é muito relativo o que é um dado sensível, por exemplo. Né? Por exemplo, eu faço uma terapia numa clínica, e lá tem eu tenho essa questão que eu te falei que vazou lá da Finlândia, inclusive foram vídeos que vazaram no centro de terapia. Então, assim, é um dado muitíssimo sensível, né? Então, isso cai na rede é complicado. E essa legislação é importante para o consumidor ter acesso aos seus dados, a pedir a retificação dos seus dados, a correção, né, dos dados incompatíveis. Então, eu quero saber o que eu tenho de dados com você, o que esse dado está correto ou não está. Então, assim, retificar. O consumidor também tem direito à anonimização. Olha, eu não quero que meus dados sejam expostos, eu não quero... Uma questão, Thaís, que está acontecendo, a gente entra nos sites agora e tem aquela informação dos cookies lá, né? Para você continuar navegando, se você autoriza. Aquilo ali é muito genérico, porque você não sabe o que ele tá pegando de dado seu ali. Então, assim, vai ter, acredito, outras regulamentações, porque quando eu entro no site, aquela autorização genérica que eu dou de aceitar aquele cookie, eu não sei o que está captando ali de dados. A gente não sabe, né? Então, é importante o consumidor saber que ele pode pedir para anonimizar os seus dados, que é previsto no artigo 9º da LGPD. Ele pode pedir para eliminar esses dados, caso ele não tenha mais interesse. Para revogar, né? Então, não tem mais interesse, a nossa relação aqui, exemplo de consumo, já se extinguiu, eu não tenho mais interesse, não quero ligação, não quero meus dados na sua base.
e também permite a portabilidade. Então, tudo isso é importante. E quem que é o maior fiscalizador desses dados? Somos nós, consumidores. Então, não é nem os órgãos aí de proteção, é nós mesmos, né? De denunciar, de questionar, de pedir a retificação, a eliminação e a revogação desses dados. Então, acho que é uma lei muito importante, que vai ser aplicada em conjunto com outras legislações, né? Com o CDC, com o Marco Civil da Internet, e é um grande avanço para a sociedade, até que demorou muito, né, aqui no Brasil, já deveria ter uma regulamentação já um pouco antes, e na reforma, na verdade, assim, na atualização do CDC, já vai ter algumas previsões para essas questões também de dados. Acredito que, como entrou em vigor a Lei de Proteção de Dados, vai ter algum acréscimo, alguma outra coisa para ficar mais, vamos dizer assim, compatível com a LGPD. E, assim, basicamente é isso. Cris, o que a gente pode entender como dado? O que é dado? Dado? Então, é o que eu te falei. Os dados relativos a uma terapia que eu faço numa clínica. Umas fotos que eu tiro numa clínica. São dados. Tá lá, eu antes e depois. Esse ponto eu acho que é bem importante a gente falar, porque, assim, quando a gente fala de dado, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é nome, RG, CPF, endereço. Isso. Só que, assim, o dado é muito mais do que isso. Eu brinco, sempre brinquei com os meus alunos, que é assim, a pessoa pega e fala, não, eu vou tirar nudes, mas não vou mostrar o rosto, né? Será que as partes do seu corpo revelam algum dado? Gente, quando eu brinco, falo que a minha perna torta é só minha. Se você tem uma cicatriz que só você tem, é complicado, né, Thaís? Se você tem uma cicatriz, uma mancha que só você tem, isso cai na rede... Né? Tem outra, a gente vai ao banco hoje, o que a gente utiliza? O dedo, né? Existem estudos, inclusive, de identificação pelos bancos mesmo, da íris, ou ainda pela forma de você digitar. Outra coisa que acho também muito interessante, nós somos seres complexos, né? E tão complexo como somos, são também os nossos dados. Sim. Então, os nossos gostos, os nossos hábitos, isso tudo é dado, gente. Então, assim, é uma loucura realmente, quando a gente fala de questão de dado, a questão da sua sexualidade, da sua religiosidade, da sua preferência política, uma vez que a gente está aí às vésperas de uma eleição, né? Isso tudo compõe o ser humano. Então, quando a gente fala, quando a Cris fala com relação a dado, todas as informações relativas à pessoa física. E aí, assim, é a forma como a pessoa anda, é bem complexo, né? Sim, sim. E isso é importante para a gente ressaltar que, assim, tão complexo é a questão da definição de dados, complexa também é a sua segurança. Sim. Né? Então, isso eu acho que é bem interessante, porque a Cris, ela ressaltou algo que eu vou repetir aqui, que seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, uma vez que ela trabalha com dados, né? Então, um RH, um escritório, um condomínio, né? Seja de pequeno ou grande porte, até uma pessoa física, nós, advogados, se eu tenho um advogado dentro do escritório, você cuida de dado, isso já é o suficiente para que seja aplicada a Lei Geral de Proteção de Dados. E nisso, você vai ter que pensar em todo o círculo desde quando você arrecada o dado, quando você obtém a informação, até quando você elimina, né? Sim. É isso, Cris? Isso, eu fiz uma colinha aqui, Thaís, para dizer aqui para os nossos
pessoal, é o seguinte, o que você tem que fazer? O que um escritório, uma empresa, qualquer que seja, que trabalha com dados? Então, assim, faça um data mapping. O que é isso? Um inventáriozinho. Gente, calma aí. Tem que observar. São aspectos práticos, agora, que a Cris vem trazendo para a gente. É até muito legal isso, Cris, porque eu participo de muitos eventos, enfim, geralmente as pessoas ficam falando de teoria. A Cris vai falar como é que você vai começar a fazer isso hoje. Vamos lá, Cris. Isso, fazer um cronograma. Quais os dados que eu tenho na minha empresa? Esses dados, ou no meu escritório, são necessários eu ter? Não são necessários? Destruir esses dados. Então, fazer um data mapping, ou seja, é um inventário de dados, onde nós vamos listar os dados que nós temos, pessoais. Qual a base legal? Então, eu sou RH. Eu tenho esse dado porque é uma obrigação legal. Esse dado eu não posso eliminar. Ok. Aí decorre de uma lei. Mas eu sou, exemplo, um e-commerce, uma empresa de e-commerce. Eu tenho esse dado aqui, consumidor. Esse dado, eu exemplo, a religião dele. Isso me serve para quê? Então, fazer um inventário de dados. Quais os dados que eu tenho? São necessários eu ter esses dados? E fazer vamos dizer, uma planilha, né? Um sistema para organizar esses dados e deixar uma pessoa específica, que é o chamado na linguagem técnica aí dos técnicos, DPO. Então, uma pessoa física ou uma empresa que vai guardar esses dados. Ou então, Thaís, no seu escritório, no meu escritório, ou na farmácia, quem acessa aqueles dados? Então, uma pessoa específica tem a senha e tem acesso. Não deixar esse sistema aberto. Primeiro ponto, fazer um data mapping. O que é isso? Um inventáriozinho dos dados. Quais dados que eu tenho, para que ele serve, não serve, vou deletar. Organizar esses dados internos da empresa. Outra coisa, se eu sou uma empresa, ou se eu terceirizo o meu serviço, então, se eu passo dados dos meus clientes para uma terceirizada, eu tenho que se ater se ela está de acordo com a lei se ela tem um mínimo de segurança, se ela se preocupa com os dados do cliente. Porque se ela não se preocupa com os dados dos clientes dela, ela vai se preocupar, de repente, com os dados dos meus clientes, uma terceirizada. Então, assim, fazer um inventário, se preocupar com essas empresas que você tem contratos, se elas estão de acordo com a lei de proteção, se elas cuidam dos dados, se estão preocupados, se tem alguém específico que cuida desses dados. Se for uma empresa grande, forma um comitê multidisciplinar, por exemplo, uma empresa pequena, 1 a 2 pessoas, olha, quem vai cuidar dos dados? Quem vai ser? Vai ser o técnico, vai ser alguém vai ter que cuidar daquele dado. E evitar, Thaís, o acesso indiscriminado, tá? Então eu saio e deixo a tela aberta. Aí o outro funcionário que é de outro setor pega aquele dado. Então, assim, inventário de dados, ter o controle de quem acessa esses dados, até a formação de regressos, se essa pessoa usar esse dado indevidamente, né? Para quem trabalha com e-commerce, essas coisas, ter políticas de privacidade, termos de uso, revisar os seus contratos. Então, as empresas que contratam outras empresas, que terceirizam seus serviços, verifique se ela está preocupada com a questão dos dados. Então, organizar. Então, e o DPO, né, que é o termo técnico aí utilizado, é muito importante, porque você tem que saber quem está armazenando o dado, quem cuida daquele dado, quem tem acesso ao sistema, porque se vazar esses dados, quem vai responder vai ser a empresa, não é o funcionário. Até você provar que vazou, que fulano, que a senha. Então, assim, é muito importante limitar quem vai acessar esses dados, ter uma senha, não deixar, assim, isso aberto. Né? Tanto no RH, por exemplo, de repente uma pessoa tem uma doença grave, não quer que ninguém saiba. Aí o RH pega, tira a cópia, já aconteceu isso, pega a cópia do atestado e deixa solto. Outro setor vê e aí começa aquele burburinho na empresa. Já aconteceu isso um caso que eu atuei. Então, assim, é muito complicado. Então, assim, primeira coisa é fazer, eu acho que as pessoas estão complicando muito, né? Essa questão, eu tenho que fazer isso, aquilo. Gente, não é tão complicado assim. Assim, organizar, ter um sistema, que seja no Excel, que tenha um controle desses dados, né? Dependendo do ramo que a pessoa atua. Se for uma pessoa jurídica que vai cuidar desses dados, ter um contrato e exigir que ela também tenha os termos dela, que ela protege
né? Porque se vazar, a responsabilidade é solidária. E aquilo que eu disse, Thaís, o CDC, enfim, tem o CDC, que pode aplicar multa, tem a LGPD, então ele não inibe o bis item, ou seja, pode vir duplas punições, então, do CDC, da LGPD, dos órgãos aí que nós temos, que regulam o setor, que vai aplicar as multas, as ações judiciais. Então, acho que é muito importante. Acho que basicamente é isso, fazer um inventário de dados, ter alguém específico, só aquela pessoa, só aquele grupo vai cuidar daqueles dados, ter uma senha, ou se for uma empresa, um contrato, né, bem feito, e exigir que também essa empresa se preocupe, te mostre como que ela guarda, faça reuniões. Então, eu acho que basicamente é isso, para inibir o vazamento, e mesmo assim a gente corre um risco, né, de um vazamento. E as empresas têm que estar preparadas, Thaís, porque o consumidor ele pode ligar e saber, olha, eu quero saber dos meus dados, eu não quero mais meus dados. Agora, uma outra questão para nós questionar, Thaís, que na prática a gente não sabe como vai ficar, a questão da prova, de destruir esses dados. Então, eu ligo para a Thaís, Thaís, destrói meus dados, eu não quero mais. Então, assim, como vai ser a prova disso? Então, vai ser uma filmagem, vou fazer uma filmagem, estou destruindo os dados, vou fazer a filmagem, vou gravar isso aqui, vou deixar como prova. A questão da prova ainda, que a gente não sabe como que vai ser, né? Não sei o que você pensa sobre isso, mas como saber se realmente a empresa deletou meu dado, anonimizou meu dado? Então, essas questões, não sei se vai ter alguma regulação sobre isso, né? Já se fala de repente, filmar a destruição desse dado e destruir, filmar e como prova, enfim. E não sei, aí a questão é da gente refletir sobre como vai ser essa prova na prática. Então, a empresa ou a pessoa que lida com dado, né? Ela tem que deixar regulado para que serve aquela captação de dado, o que a pessoa vai fazer com aquele dado, como é que ela vai armazenar o dado e como é que ela vai eliminar o dado. Eu sempre falo, eu recentemente falei para advogados a respeito dessa lei, e a gente, aquela história, né? Sabe aquela coisa de arquivo morto, né? Gente, agora a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso arquivo morto, porque ele pode vir à tona a qualquer momento, né? Eu brinco como relatora da Câmara Recursal, né, do Tribunal de Ética, assim, a gente fica cada vez mais atento, né? E uma das atenções agora é essa questão também do nosso arquivo morto. A Cris falou uma coisa muito interessante, que se você vai captar dado, capte exclusivamente aquilo que você vai precisar. Porque aquilo se você captar um dado que você não vai precisar, você também vai responder por ele, ou seja, você está chamando para si uma responsabilidade desnecessária, né? Então, é importante que você capte os dados exclusivamente daquilo que você for necessitar e aquilo para que você for aplicar, né? E essa outra coisa que eu achei também bem interessante que a Cris falou é com relação a quem vai manipular esses dados. Sabe seu estagiário, né? Sabe a empresa que você utiliza o sistema, né? Que é uma terceirizada, como a Cris falou, porque você tem que pensar em toda a cadeia, né? Sim. E aí, até utilizando o Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que estão previstos, né? Se não me engano, é o artigo 3º que fala do fornecedor, né? Isso. O 3º? Todos aqueles que estão lá na cadeia. Na cadeia de consumo, né? Cadeia de consumo. Então, é bem interessante e importante, talvez boa parte das pessoas não estão ainda atentas, que a lei já está em vigor, em que pese as multas ainda não, mas que pode vir uma multa aí de 50 milhões de reais. Sim. Né? Uma multa severa e fora que pode acabar com o seu negócio, né? Hoje eu falo e o nome, né, Thaís? A reputação é o principal. Eu acho que os consumidores estão tão exigentes, independente da questão da lei de proteção de dados, já há 30 anos aí do Código do Consumidor, já estava prevista já é prevista a boa-fé objetiva,
né, o direito, o princípio da informação, essas demandas, até que demorou para vir algumas demandas nesse sentido, porque os abusos já acontecem há muito tempo. E na nova reforma aí do CDC, já vem essa questão do assédio ao consumidor, como eu falei. Então, para me ligar para você, eu tenho que ter uma relação pré-estabelecida, que esse assédio, por exemplo, eu uso uma operadora de telefonia, só que eu recebo ligação de várias outras, que eu nunca tive contrato. Então, esse assédio não pode ser permitido, porque eu nunca tive uma relação pré-estabelecida com essas empresas. Então, essas inovações do CDC aí também vai ser muito importante. E repetindo aqui para o consumidor, então, ele vai poder pedir para anonimizar esses dados, para revogar esses dados, para corrigir os dados incompatíveis, a portabilidade desses dados. Agora, só a questão prática, Thaís, que nós, advogados, na prática, como nós vamos provar a questão de que meu dado foi realmente ali anonimizado, foi destruído, na prática, a gente não sabe como que isso vai funcionar, então nós vamos provar, né? Que é uma questão mais prática. E tá aí, o CDC, a LGPD, são normas que trabalham em conjunto, uma complementa a outra, e esse avanço é muito importante. O Eric James fala, nós vivemos numa sociedade hipermassificada de informação, e esse pluralismo, né, se faz necessário o diálogo entre essas fontes, né, o Marco Civil da Internet, a LGPD, o CDC já previa, por ser uma lei principiológica, a boa-fé, a informação, de alguma maneira já previa algumas situações, né, que é uma lei de caráter principiológico, eu consigo aplicar em diversas situações, mas uma regulamentação mais específica só vem confirmar o que o CDC já prevê, a boa-fé objetiva, né, e o direito à informação. Eu preciso saber dos meus dados, né, para que meus dados estão aí, quem manipula os dados. E para as empresas, Thaís, essa questão do data mapping, do inventário dos dados, quem cuida dos dados, quem é funcionário, ou se é uma empresa grande, qual o setor que vai cuidar dos dados, é muito importante. Então, faça um inventário de dados, destrua os dados desnecessários, deixe uma pessoa responsável por isso, ou duas, ou três, dependendo do tamanho da empresa. Se é uma empresa que tem filiais, né, tem que ter setor específico, tem que ser uma coisa sigilosa mesmo, porque o vazamento de dados traz danos, muitas vezes, irreversíveis para a pessoa, né? E aí cabe danos morais, materiais, multas. Então, é muito importante. Então, acho que, assim, as pessoas têm que já se adequando, as empresas, principalmente que trabalham com dados, com muitos dados, eliminar dados, guardar, fazer uma base de dados, deixar uma única pessoa responsável por isso, ou duas ou três, mas ter uma cúpula ali que vai cuidar desses dados, para evitar, porque também se esse dado é vazado, eu não sei quem que deixou vazar dentro da empresa. Se um funcionário vendeu esse dado, quem foi? Quem cuida desses dados? Então, eu acho que é muito importante esse inventário de dados, esse DPO que vai cuidar dos dados, então, é muito importante. Nós temos algumas perguntas aqui. Primeiro, a Cida fala que você está muito bonita. Obrigada. A Cristiane está muito bonita. No caso da clínica, se ela pedir que eu faça um termo de permissão de imagem, está tudo bem, não é? Então, calma aí. Cida, eu vou pedir para você explicar ou pelo menos confirmar para ver se eu entendi a pergunta, tá? Para eu poder falar para a nossa convidada. É o seguinte, quando a gente fala de autorização para imagem, tem que ter alguma finalidade específica, não é isso, Cris? Então, não basta simplesmente falar, olha, estou autorizando o uso da minha imagem. Sim. Eu tenho que falar, eu estou autorizando o uso da minha imagem para determinado fim, é isso? Sim, não pode ser algo genérico, porque eu posso autorizar, tem que autorizar para uma situação específica. Por exemplo, no programa Hora Cidadã, quando eu entrevisto as pessoas, eu tenho um termo autorizando que eu possa veicular a imagem dessas pessoas, né, nas redes sociais, YouTube, na televisão, nas redes sociais, se ela permite, quais os canais que ela permite eu divulgar aqueles dados. Então, eu tenho que ter esse cuidado, né? Então, se, por exemplo, quem perguntou foi a Cida, né?
Isso. Na verdade, a Cida e o João. O João também pergunta, tudo depende de o cliente autorizar o uso dos seus dados, correto? Então, mas aí ele pode autorizar o uso dos dados, exemplo, para colocar no seu site como seu cliente, por exemplo, sei lá. E aí você usa o dado para outra finalidade. Aí você pega os dados desse cliente, repassa e vende esse dado, ou repassa para uma outra, utiliza para uma outra finalidade. Então tem que ser específico. Para evitar problemas, eu aconselho que se faça esses termos de autorização específico. Nada generalizado, porque para não ter problema, né? Inclusive, 2 segundinhos aqui, eu já vou falar para vocês aonde está falando que tem que estar especificamente. Importante, eu vou ler aqui o artigo 18, Thaís, da LGPD, que fala o seguinte, o titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador. Quem é o controlador? Quem obtém aqueles dados, quem está controlando aqueles dados. Né? Então, o titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador dos dados, né? Qualquer momento ele pode requisitar isso. Então, é complicado. Por isso que a empresa tem que ter esse inventário de dados, tem que saber quem acessa esses dados, quem cuida, porque a qualquer momento eu, Cristiane, posso querer saber quais são os dados que eu tenho naquela empresa e para que está sendo utilizado. E esse consentimento ele tem que ser específico. Sim, né? sim. Então, é assim, é até interessante, porque não sei se vocês já perceberam, até o WhatsApp já se adequou, enfim, que é assim, hoje não se admite mais um termo de consentimento genérico. Sim. E você pode ter várias situações, você vai ter que ter um lugarzinho para clicar em cada uma delas, porque você pode autorizar para uma coisa e pode não autorizar para outra, né? Então, essa autorização ela tem que ser específica. Isso é algo que, ao meu ver, vai mudar não só as relações consumeristas, como também as relações civis de modo geral. Essa questão de um novo olhar para o consentimento, porque antes a gente tinha o consentimento presumido. Então, para eu falar que não estava consentindo, eu tinha que falar não. Hoje, a gente tem uma inversão com relação a isso. Eu só estou consentindo se eu falar sim. Então, assim, o silêncio não comporta consentimento para fins da Lei Geral de Proteção de Dados. Aquela história que quem cala consente, mentira, mudou, né? Mudou. É verdade. Isso é uma coisa bem interessante, porque assim, quem cala consente não é mais a partir da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. E o ônus da prova da regularidade do consentimento é da empresa, né? Então, esse ônus da prova é da empresa. Então, por isso que tem que ter um sisteminha muito redondinho sobre os dados, deletar dados que é perigoso, tem certos dados que é melhor nem ter, e saber para que isso vai ser utilizado, porque num eventual questionamento, como que você prova isso? Eu tenho dados, não sei onde estão os dados, quem cuida dos dados? Então, isso é complicado. A Maria Cláudia, ratificada inclusive pela Cida, que fala que também passa por esse mesmo transtorno, ela diz assim, no caso de ligações insistentes de telemarketing, depois de pedir a retirada do meu número do banco de dados, eu devo reclamar onde? O órgão especializado já atua? Então, no site do Procon já tem o Não Perturbe, né? É um sistema que você entra e você pede para que essas empresas não te liguem, tem o Não Perturbe, que não sei se funciona muito na prática, mas você entra no site do Procon e você tem a parte do Não Perturbe, você acessa e você coloca o seu dado pedindo que você não quer ligações dessas empresas. Mas, com essa nova atualização do CDC, já tem alguma, não me recordo aí qual o artigo específico, mas já falando sobre isso.
que para a empresa me assediar, que é o chamado assédio ao consumidor, para a empresa me acionar, me ligar, ela tem que ter comigo um vínculo pré-estabelecido, já ter tido uma relação comigo. E hoje, Thaís, na prática, isso não acontece. Então, você recebe ligação de várias operadoras que você nunca contratou, te oferecendo um plano mais em conta, e enche o saco. Aí você acha que é uma ligação importante, vai ver oferecendo o plano, né? Então... Hoje eu recebi, eu crente que estava recebendo a ligação do Silvio Santos, ele falando. Na hora que eu percebi, era uma propaganda do baú da felicidade. Mas você ganhou alguma coisa? Eu lá crente que eu estava falando com o Silvio Santos. Mas já que aconteceu isso hoje. Até um outro ponto, eu acho que um outro site que é interessante de fazer reclamação, eficiente também, é o consumidor.gov.br. Então, a gente tem a questão do PROCON, do Reclame Aqui, por que não? Sim. Né? Do Reclame Aqui, o consumidor.gov.br. São sites que você pode fazer a sua reclamação. E, é claro, outro ponto que é bem interessante, que também a Cris falou, é a questão da prova. Então, assim, quem alega a prova, apesar de... A prova é complicada, eu acho, a questão da prova. Você vai ter que provar que aquilo realmente tem que estar te irritando de uma tal forma, porque, em especial, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entende muitas coisas como mero aborrecimento. Então, assim, notifique, até se você pode utilizar dessas plataformas que nós mencionamos aqui, mas também, se você sabe qual é a empresa, manda uma notificação para a empresa, manda falando, sim, não quero que utilize os meus dados, eu quero que pare de me ligar, enfim, até para deixar bem claro que isso não é uma, não é duas, não são 3 vezes, né? Sim. Então, para que eventualmente até, dependendo da situação, você possa pedir uma indenização, né? Sim, e Thaís, embora o CDC fala da inversão do ônus da prova, na prática, nós que militamos, que advogamos na área do consumidor, não é tão simples assim. Eu vou pedir para inverter, tem pessoas que acho que eu vou colocar na inicial, pedir para inverter o ônus da prova e está invertido. Não é assim, não. Em vários momentos, processuais tem que pedir a inversão do ônus da prova, cada caso concreto, o juiz não vai dar de cara assim. É complicada a inversão do ônus da prova. Não é porque é previsto lá que, se o consumidor pedir para inverter o ônus da prova, eu estou tranquilo. Não. É complicada a questão. Então, eu acredito, Thaís, que vai haver ainda algumas, entre aspas, regulamentações, resoluções, assim como tem a ANS, as suas regulamentações, a autoridade de dados aí, né, quando for constituída, eu acho que vai ter alguma regulamentação, alguma sedimentação com relação à questão da prova. Como provar? Qual procedimento? Sei lá, deve ter alguma regulamentação nesse sentido, com relação à prova. O João, ele fala o seguinte, mas se eu estou fazendo essa reclamação ou possível ação, eu trago o ônus da prova para mim? Como vou provar se nunca firmei contrato com determinada empresa que me liga e me aborrece? O que eu oriento nesses casos é sempre não confiar no ônus da prova. Eu vou entrar com a ação e o ônus da prova é da empresa. Printar as ligações, eu mesmo já printei. Você printa as ligações, o que você puder fazer para tentar provar um mínimo de verossimilhança. Se você não tem uma prova concreta, mas uma verossimilhança, por exemplo, as ligações ficam registradas no celular, né? Você pode printar aquela ligação. Então, é uma verossimilhança, né? Que é o mínimo para se demandar em juízo. Uma coisa bem interessante que, assim, infelizmente, a gente não aprende muito nas faculdades, né? A omissão, na verdade, assim, a não existência de contrato, a omissão, a não relação do fato, ela é mais fácil de você ter a inversão do ônus da prova. Agora, quando há uma ação, por exemplo, a ação de te ligar, a ação de te perturbar, o que vai acontecer? Você vai ter que provar que aquela empresa está te ligando, que ela está te perturbando, né? Então, são ações positivas e não negativas. Essas ações positivas, cabe a quem alega provar, né? É claro, como é que você vai provar que não existe contrato se o contrato não existe, de fato, né? Sim. Então, porque senão você vai falar, olha,
a empresa X está me ligando, está me enchendo o saco, está me aborrecendo. Aí ela vai falar, não, nunca liguei. Vai ficar a palavra de um contra o outro, né? Sim, e a gente que milita, Thaís, a gente advoga, a gente sabe que na prática as coisas são igual a questão do CDC, que fala, que, na verdade, relativizou o Pacto da Sunda Servanda. Né? Então, assim, relativizou. O contrato não tem que virar lei entre as partes, porque muitas vezes, na grande maioria, tem cláusulas abusivas. Só que quando você vai demandar isso em juízo, muitas vezes os juízes falam, não, aplica-se o Pacto da Sunda Servanda. O contrato vira lei entre as partes. Então, aí você joga tudo fora, toda a conquista de 30 anos do CDC vai para o lixo. Quer dizer, então, assim, ou aplica ou não aplica, relativizou ou não relativizou. Eu entendo que o CDC relativizou o Pacto da Servanda, né? Até o próprio Código Civil, porque na maioria das vezes, nas relações de consumo, você vê que quem estipula um contrato mais favorável a si. Então, tem que se aplicar, tem que se relativizar o Pacto da Servanda. Mas, muitas vezes, você entra com uma ação revisional de cartão de crédito, você aderiu ao cartão, então você tem que pagar os juros abusivos. O contrato vira lei entre as partes. Mas e toda aquela abusividade que existe, né? Então, na prática é diferente. Então, é sempre bom você ter uma prova, uma verossimilhança na questão da prova, e com relação aos contratos, é que eu estou falando. Na prática, na justiça, as coisas são diferentes. Até porque o direito, não é na matemática, 2 são 4. No direito pode dar 5, porque você sempre tem uma teoria. Por exemplo, a questão do diálogo das fontes, em que as normas têm que se convergir, se comunicar, até pela grande sociedade de massa, que várias normas que estipulam um certo setor, ela abrange uma outra esfera. Tem gente que não é adepta a essa teoria do diálogo das fontes, acredita que é uma insegurança jurídica, para você ver. Então, no direito, 2 e 2 pode dar 5, porque você tem toda uma tese, depende do lado que você está. Então, e é importante para os alunos estudar bastante essa questão, Thaís, essa questão dos princípios. Eu adoro essa parte, né? Eu sou meio filosófica, são princípios, normas, antinomia de normas. Isso é muito importante numa demanda jurídica, né? Então, muitos alunos não gostam muito da parte de filosofia do direito, mas, gente, a filosofia do direito, a aplicação, né, esses princípios, essa base do primeiro e segundo ano do direito é importantíssimo na vida prática. Às vezes você vai ganhar ali por um detalhe. Então, é muito importante para o aluno ter isso muito afiado, Thaís. Essas teorias, sabe? Aplicação, esses critérios de aplicação, a base do direito, a filosofia do direito é muito importante. Acho que uns 2 dias atrás, uma pessoa falou para mim assim, que a introdução ao estudo do direito deveria ser dada no último ano, é quando a gente entende o quanto ela é importante, né? Às vezes, muitos anos depois até de terminar a faculdade, a gente acaba entendendo a importância de um tema que às vezes a gente não tem nem maturidade. Eu entrei na faculdade com 17 anos, eu não tinha nem maturidade para entender a importância do tema. Às vezes isso realmente vai causar um grande impacto, né? Mas você mata um processo ali, Thaís, com a lei de introdução ao Código Civil, uma coisinha boba que você mata ali, uma prescriçãozinha, uma preliminar, um princípio, você mata o processo ali. Então, é muito importante. E aí, quando a gente... Então, eu acho que, assim, muito interessante a gente chamar a atenção para mostrar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela, ao meu ver, vai causar ainda, até por uma questão de interpretação, né, um impacto no sistema jurídico brasileiro, até por um outro ponto que a Cris mencionou, que é a tal da reputação. Sim. Então, nós falamos aqui que a empresa, a pessoa física que não cumprir a lei, né, ela pode ter uma multa de até 50 milhões de reais. Mas talvez a principal sanção, a principal pena dessa pessoa seja a exposição. Sim. A gente sabe que hoje, no mundo que nós vivemos, onde a maior parte dos relacionamentos estão em redes sociais, né?
aquela história do telefone sem fio, ela não tem fio mesmo, né? Não acaba. Isso é muito importante de a gente falar e a gente também ter cuidado com a propagação de dados. Sim. Né? Eu acredito que a gente ainda vai ter, existem alguns projetos de lei com relação a isso, mas com uma punição mais severa com relação à propagação de dados e à criminalização disso. Então, hoje, por exemplo, se eu humilho alguém pela internet, eu exponho aquela pessoa numa rede social, aquilo pode ter uma consequência infindável. Eu acho que é a segunda ou terceira vez que eu menciono um fato. Eu geralmente, quando tinha pessoas desaparecidas, em especial crianças e idosos, eu sempre republicava, sem consultar se aquilo era verdade ou não. Eu imaginando que eu estava fazendo uma coisa legal, né? Estou ajudando a localizar, porque eu fico imaginando, sei lá, meu pai que tem demência, os meus filhos sumirem, é uma coisa, né? Deve ser uma angústia gigantesca. Até que eu compartilhei um idoso que tinha sumido há 2 anos atrás. Eu pensei que tivesse sumido agora. Foi uma roubinha, você chegou bem atrasada. 2 anos atrás, ele foi encontrado morto. Olha que absurdo. Gente, eu me senti péssima. Aí uma ex-aluna me mandou em inbox, assim, professora, apaga a publicação, porque essa pessoa já foi encontrada morta. E aí eu me senti péssima. Imediatamente apaguei a publicação. E eu me senti péssima porque eu estava fazendo reviver uma situação angustiante para aquela família de alguma forma, né? Compartilhando um dado, uma informação que já não mais era verdadeira, sim, né? Sim. Então, é muito importante, tem alguns projetos de lei a respeito disso, mas também da nossa preocupação em a gente pensar que essa divulgação, essa violação de dados pode passar por algo que você acha que é verdade e não é. Sim, sim. E, Thaís, a legislação consumerista, ela é uma norma de conduta, de diretrizes, principiológica. E a legislação consumerista, ela dá diretriz para outras normas. E dela temos outras normas, como planos de saúde, cadastro positivo. Então, da LGPD, que é uma lei praticamente também diretriz com relação aos dados, além do Marco Civil da Internet, dela vai decorrer, acredito, algumas regulamentações, igual essa questão da prova, né? Como nós vamos provar que a empresa deletou o seu dado? Como que prova isso? Então, acredito que vai ter ainda muito pano para manga. A professora Cláudia Lima Marques fala que essas demandas que envolvem dados serão demandas complexas. Uma coisa que eu acho que já estão fazendo, que eu não concordo. Quando nós entramos no site, todo mundo já tem aquele cookies lá, autoriza ou não autoriza. Só que aquele cookies lá, você não sabe, na verdade, quais os dados que eles estão captando ali. Então, acho que esses cookies têm que ser mais, como que fala na legislação? Granular, ou seja, tem que ser mais específico o que ele está pegando da gente, quais são os dados. Então, não pode ser assim, genérico. Eu autorizo, eu tenho que dar o ok para me navegar. Só que, na verdade, eu não sei, porque aquela informaçãozinha ali, ela é genérica, ela não está dizendo para mim quais são os dados que ela está buscando, armazenando. Então, acho que isso é passível de questionamento, de se regulamentar isso, que tem que ser algo mais específico. Porque se a LGPD, o princípio dela é a informação, assim como o CDC, a boa-fé, então, cadê a boa-fé aí? É muito genérico, tem que ser algo específico. É bem interessante. E até essa questão de proteção de dados, na semana passada, eu fiz uma live com o Leandro Mandimaia, está lá no YouTube, gente, no canal do ITJ, no YouTube, do Instituto Thaís Jurema, no YouTube. Para quem não viu, pode ver e também está no Facebook. Falando de como você pode se proteger com relação a essa violação de dados,
né? E qual é o problema de a gente chega num lugar e fala, tem Wi-Fi? E você, de repente, nessa história do Wi-Fi, você está transmitindo dados sem perceber, e às vezes até por pessoas maldosas que vão utilizar os seus dados indevidamente. Sim. Cris, nosso tempo que é pequenininho, que a gente poderia ficar aqui um tempão conversando sobre o assunto, que é extremamente interessante, atual, e com a sua companhia, que também é sempre muito agradável. Obrigada, Thaís. Obrigada. A lei tem bastante coisas que dá para a gente debater. A gente pode marcar uma outra oportunidade. De repente, também aqui eu tenho uma planilhinha que eu fiz para meus clientes com relação a essa questão do data mapping, como você fazer um inventário de dados, fazer, de repente, uma palestra direcionada para quem guarda esses dados, é muito importante, para dar uma diretriz, acho que é importante. Então, tem muita questão que dá para questionar e dá para a gente expor aqui, acho que ia ajudar as pessoas. É ótimo. Muito obrigada, Cris. Foi, mais uma vez, ótimo estar com você, mesmo que virtualmente. Estou com saudade, amiga, mesmo que virtualmente, é muito legal. Vou agradecer a todas as pessoas que estão na sala hoje, na nossa sala aqui, pelo Zoom de transmissão, para todas as pessoas também que estão assistindo a gente pelo Facebook. Muito obrigado, gente, muito obrigada, Cris. Na próxima semana, já fica aqui o nosso convite, nós teremos uma live com o desembargador Jefferson Moreira, tratando também sempre de um assunto atual, algo que a gente pode efetivamente praticar, que é o objetivo do ITJ, e trazendo sempre informações para que a gente possa colaborar para a nossa sociedade, para o nosso crescimento, para uma melhor vida em sociedade, né? Obrigada pelo convite, parabéns pelo projeto do ITJ, saiba que você tem de mim aqui uma parceira no que precisar, para cursos, palestras, para ajudar as pessoas, você sabe que eu faço meus trabalhos sociais, né, Memória Cidadã, e eu gosto muito disso, não sou política ainda, mas é uma coisa que eu sempre gostei e estou à disposição, e parabéns pelo Instituto, viu? Obrigado, Cris, obrigado, gente, espero vocês terça-feira aqui nesse mesmo horário, às 18 horas, nesse mesmo bate-canal, e nas quintas-feiras, através da Escola Superior de Advocacia, nas quintas acadêmicas. Beijo, gente! Beijo, gente! Obrigado, Cláudio, João, Leomira, Lila. Beijo! Encontro vocês na próxima semana.